Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados. Espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Perca tudo e não perca Deus. Santo Afonso. Um bom dia a todos, meus irmãos e minhas irmãs. 21 de março de 2025, nessa sexta-feira, na segunda semana do tempo quaresmal. Jesus hoje nos chama a atenção à rejeição. Rejeitar Deus. Como será que nós vivemos o nosso dia a dia, na nossa espiritualidade, esse nosso contato com Deus? Essa presença de Deus no caminhar da nossa vida. Será que realmente nós acolhemos Deus? Será que realmente a nossa vida é um florescer dessa palavra de Deus, como frutos dessa palavra que é inserida em nosso coração como a semente de amor e da bondade de Deus, que nos transmite essa palavra através do seu Filho unigênito? Quem sou eu no contexto de um cristianismo que muitas vezes vive a superficialidade dessa palavra de Deus? Todo bem consiste em amar a Deus, e amar a Deus consiste em fazer a sua vontade. Nos recorda Santo Afonso. Será que nós somos efetivamente aqueles que no trabalho cotidiano da vinhateira do Senhor executamos a vontade de Deus? Será que nós os despojamos inteiramente, deixamos com que Deus possa agir no transcorrer da nossa vida através de cada um de nós? Ser fruto da caridade, da bondade. Rejeitar a Deus não é quando nós apenas acolhemos Deus e podemos dizer o acolho na totalidade, mas apenas vivo a superficialidade de um cristianismo de oração e nada além disso. O acolher Deus é acolhê-lo na plenitude. Quando eu vivo essa superficialidade, voltamos ao conceito da rejeição com relação a Deus. Nós não temos uma profundidade, um enraizamento dessa presença da palavra de Deus no transcorrer da nossa vida. O acolher verdadeiramente a Deus requer que nós os despojemos, amemos a Deus e procuremos no transcorrer da nossa vida fazer tudo aquilo que agrada plenamente a Deus. Vivermos a fraternidade, a caridade, sabermos perdoar, sabermos acolher profundamente. A vontade própria é a ruína das virtudes, lembrava Santo Afonso. É a fonte de todos os males, a única porta do pecado e da imperfeição. A arma favorita do tentador contra os religiosos, o carrasco de seus escravos, o inferno antecipado. A vontade própria, quando nós a fazemos, nós nos afastamos inteiramente de Deus.
porque nós não deixamos com que Deus faça-se seja inteiramente em nós e através de nós no transcorrer da nossa vida. A pessoa que está presa por afeto a alguma coisa, escrevia São João da Cruz, mesmo que pequena, não alcançará a união com Deus. Mesmo que tenha muitas virtudes, pouco importa se o passarinho está com um fio grosso ou um fio pequeno, fino, ele ficará sempre preso e não poderá voar. E muitas vezes nós somos presos às nossas vontades, nós somos presos a um contexto de um mundo terreno. Enquanto nós formos presos a uma concepção terrena da vida, nós continuaremos a rejeitar Deus, porque nós rejeitamos na profundidade essa palavra de Deus. Nós apenas temos um ato de uma vivência, de uma religiosidade que apenas é de aparências. Uma religiosidade que é própria, uma religiosidade profunda, onde nós deixamos plenamente que Deus seja essa presença da vida em cada um de nós. Esse amanhecer, esse florescer, essa luz de Deus que se realiza através de cada um de nós nos nossos atos. Batemos no peito e podemos dizer que somos religiosos. Mas qual é essa religiosidade? Qual é essa espiritualidade? Aquele que vive da carne é carne, aquele que vive do espírito é espírito. Será que eu vivo sobre os prazeres que o mundo terreno pode me oferecer? Ou será que a minha vida é um encontro pleno, diário com essa graça, essa presença de um Deus que me eleva a um plano totalmente diferente dentro desse contexto da ruína terrena e me leva a explorar plenamente aquilo que Deus me dá no dia a dia, na possibilidade da vida, e a vida é abundância, através da sua graça, através da beleza da vida, da gratuidade da vida, que se realiza através dos atos de amor que nós somos capazes de efetuar através dessa vontade de Deus, o que Deus pede a cada um de nós, o que Deus tem pedido a nós, o que Deus tem no nosso dia a dia falado ao nosso coração, mostrado para nós um caminho. Será que eu tenho seguido o caminho que Deus vai me mostrando no meu dia a dia? Bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.